Bem-vinda, doutora Bárbara, um prazer recebê-la aqui no nosso programa, viu? Muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes da cultura, né? Eu quero dizer primeiro, Tony, que eu não comi esse mungunzá não, viu? Inclusive... Mas 4h19 da madrugada ele mandou mensagem. Apesar de que eu acordo 4h30 todo dia, né? Mas pronto, no sábado... bem-vindo ao time. Eu acordo mais tarde um pouquinho, né? Me dou esse prazer, né? De acordar mais tarde um pouquinho, né? 5h30, 6 horas. Tony, aí eu digo... Olha, eu já tava pronta, viu? Porque eu tenho uma bebezinha de 8 meses e ela acorda 4h30 da manhã. Pronto, né? então já estava pronta para tomar. Próximo munguzá, por favor, me convide, certo? Muito bem. Mas seja bem-vinda, viu? Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada. Então, hoje a gente veio aqui, né, para explorar esse tema aí de fitoterápicos, trazer alguns conceitos, né, para que as pessoas também entendam sobre fitoterápicos, né? A gente tem aquele histórico que traz desde da cultura indígena, né? Também os mais antigos. Eu costumo dizer, Tony, que o fitoterápico, talvez ele tenha sido a base da farmacologia, né? Antigamente, há centenas de anos atrás, o farmacêutico, ele era o botânico, ele diagnosticava, ele manipulava o medicamento e entregava ao paciente. Isso tudo com bases em plantas, né, medicinais, que exerciam algum poder de cura, né, com o paciente. E hoje a gente vai desmistificar um pouco sobre fitoterapia, né, sobre plantas medicinais, o que a gente tem hoje aí disponível para o público. Muito bem. Eu queria antes, a gente sempre dá uma pincelada quando o profissional vem pela primeira vez aqui no nosso programa. Então, para quem ainda não conhece, né, Bárbara Parente, né, é sertaneja, é daqui de Serra Talhada, é de alguma cidade da região, né? Passe um pouquinho aí da sua história, né? Como a farmácia chegou também na sua vida, né? Que você, né, agarrou né, nesse momento da sua vida para, né, ser a sua profissão, né? Isso. Por diante. Eu sou cristã, Tony e Hugo, e eu acredito muito na providência divina, né? Então, assim, a farmácia, na minha vida, ela veio de paraquedas, né? Eu não imaginava fazer um curso desse, que é um curso super difícil, cheio de química, né, Hugo? Maria. Mas eu me encontrei nessa profissão, né? E antes de mais nada, falando um pouco de onde eu vim para onde eu vou. Eu sou natural de Petrolina, né? Mas desde muito cedo eu me mudei para Salgueiro e passei toda a minha infância e um pedaço da adolescência lá. Depois já andei um pouquinho aqui pelo sertão, né? Morei em Floresta, inclusive abraço para os ouvintes aí de muito Floresta. Bem, pega, o pessoal Natal, gosta. Um abraço para todos. Eita, sua cidade natal. É Santa Paula, coisa boa. Olha só, gosto muito de lá e morei lá em Floresta também. Depois morei em João Pessoa, onde eu comecei minha graduação, né? Comecei minha graduação lá, fiz até o 4º período lá e depois fui abraçada por Serra Talhada, né? Terminei minha graduação aqui e estou desde então, não pretendo sair, tá? Muito bem, então Serra Talhada tem muito isso, viu? Abraça, né? Serra Talhada não é à toa. Eu inclusive, o censo de 2022 deu 93 mil e quase 93 mil habitantes. Já tem uma estimativa que Serra Talhada hoje, eu estava dando uma olhada em dados consolidados que foram liberados, né? Que sempre são atualizados pelo o IBGE. Serra Talhada já está na casa de 98 mil habitantes. Então está quase batendo os 100 mil. Então, assim, abraçando, assim, profissionais feito a doutora Bárbara Parente, né? E mais outras pessoas que vêm para cá, né? Para residir, para trabalhar, para constituir família, enfim. Então, que continuem vindo, né? Com certeza. Para a gente crescer cada vez mais, né? Para agregar. Mas falando é isso. Nessa parte de saúde, Tony, também, com relação à Serra Talhada, hoje ela é o 4º polo de saúde, né? Então, assim, para quem trabalha com saúde, enfermeiro, farmacêutico, médico, aqui, atualmente, né? Tem crescido e é uma cidade muito importante para
pro sertanejo nessa área, né? Sem sombra de dúvidas. Muito bem, então, conhecido aqui um pouquinho da história, né, resumidamente, da doutora Bárbara Parente, nossa convidada. Então vamos lá para o nosso tema. O tema que a gente vai estar tratando é sobre a questão da prescrição de fitoterápicos e também falar sobre essa fitoterapia, né, para que as pessoas consigam entender. A doutora já ia dando uma pincelada, né, falando que a fitoterapia, ela é a base, né, da farmácia hoje, né, desse mundo farmacêutico que todo mundo conhece. Então, para que a gente possa entender um pouco, fitoterapia, fitoterápicos, como a doutora colocou, justamente medicamentos à base de vegetais, né, de plantas. E para quem não conhece um pouco ainda, eu queria que você pudesse falar. Eu acho que em casa alguém já tomou algum Com fitoterápico, certeza. né? Como é o nome? Aquele bromo é o quê? Que é da caixinha verde. É o expectorante. Que é o hereda, não sei o quê, tem um nome científico lá, né? Ou então passiflora, né? O própolis, né? Então acho que todo mundo já tomou aí algum medicamento fitoterápico e às vezes nem percebeu, nem olhou que é um fitoterápico, né? Então fique à vontade para falar um pouquinho sobre o que são esses fitoterápicos, né, doutora Bárbara? Pronto, Tony, você colocou muito bem. O fitoterápico, ele é um medicamento extraído de um vegetal, tá? Para ele ser considerado um fitoterápico, ele precisa ser exclusivamente vegetal, ou seja, ele não pode ter um ativo sintético incluso no medicamento, tá? Senão ele vai passar a ser um outro tipo de medicamento, tá? Que vai ser, a gente chama na farmácia, né, do medicamento alopático. Apesar da fitoterapia, né, do fitoterápico ser um medicamento alopático. O que é que eu quero dizer com isso? Que ele trata, né, depois que uma doença é estabelecida, ele vai lá e trata. A gente chama isso de tratar o contrário, né? A pessoa adoece e a gente trata depois com esse medicamento, né? Então, para ser considerado um fitoterápico, ele precisa ser extraído exclusivamente de partes de um vegetal, né? Também é importante a gente diferenciar. Hoje em casa, né, a gente tem os chás, as decocções, as tinturas, e essa forma, decocções, doutora, só porque eu não sei não. Vá me esclarecendo. Tinturas, aí. Tintura, eu vou pensar logo em tinta. O que seria isso aí? É normal que são termos, né, farmacêuticos, né, que a população não está muito bem inteirada. Isso, certo. Tudo é chá, né, Hugo? Tudo é chá. Mas o que diferencia é a parte do vegetal que é utilizado, tá certo? Tá. Então, por exemplo, se eu uso a casca de uma árvore, certo, tá? Ali eu vou precisar cozinhar aquela casca. Certo. Esse processo de cozer a casca, ele é chamado de uma decocção. Tá? Mas eu vou tomar um chá de casca de mulungu. Isso. Olha, você tá tomando uma decocção. Tá. Mas pra mim tudo era chá. Eu até recebi um dia desse umas cascas de mulungu. Perfeito. Então, agora tem tanto benefício. Sedativo, pra quem tá com insônia, ele é maravilhoso. Só fazer aqui, eu sou farmacêutico, eu tenho que firmar muito esse assunto. Não façam automedicação, tá certo? Não é porque é um fitoterápico que você vai poder tomar. Não faz mal, não. Vou tomar uma garrafa, né? Vou tomar um litro. Não faça isso não, que ele também interage com outros medicamentos, com alimentos, tem restrições, certo? Aí tinha um outro também, o termo era chá, tinha esse outro. Tintura. Tem a infusão também, né? A infusão é aquela onde a gente pega a florzinha, por exemplo, a camomila, ela é uma florzinha, né? Uma florzinha sequinha. Aí a gente ferve a água primeiro, certo, coloca os pedacinhos lá da florzinha de camomila e tampa, abafa. Certo. Ali a gente tá fazendo uma infusão, tá certo? Tá vendo? Por que eu digo em isso? Casa Imagina, faz química, isso, né? Processo químico e não sabe, né? Às vezes farmacêutico que não sabe. Pois é. Por que é importante saber disso, pessoal? Porque às vezes você tá querendo extrair um ativo, por exemplo, da camomila, como eu falei, e você cozinha ela e você acaba evaporando o ativo, que ele é altamente volátil, né? Inclusive, até o horário que ele é colhido interfere, tá certo? Então, a fitoterapia, ela vem de uma forma assim mais estreita, né?
Hoje a gente entrega ela em cápsula, né? Em xarope, que é a questão da manipulação, né? Aí a gente entrega 100% da qualidade e da eficácia do medicamento. Mas aquilo que a gente faz em casa, a gente tem um outro nome, que é suplementação. Então o chá hoje é uma suplementação. Muito certo? bem. Então, só para as pessoas entenderem um pouco aí. A tintura. A tintura. Sim, a tintura, né? Pronto. A tintura é muito comum, principalmente os mais antigos, né? Costumam colocar nas garrafas as raízes, né? As raízes. E deixa lá num veículo alcoólico, tá? E fecha. Muitas vezes escurece a embalagem para não penetrar a luz, sem saber, né, que a luz também oxida aquele ativo e você perde. Mas é engraçado a cultura, porque eles sabem, né, como faz um processo químico, né? Isso, faz um processo químico sem saber o que está fazendo. Mas você está falando da raizada? A raizada é uma tintura. É uma tintura, aquela isso. com álcool, né? O álcool, ele é o veículo para extrair o ativo que faz a ação. É com água, ou com tem água uns também. com água, tem uns com vinho. Meu avô fazia com água, com castanhola, com outras coisas. Isso. Aí passava, toma um copo, aí meu avô tomava 3, 4. Eu digo, não, isso é para ficar bom logo. Aí eu digo, não, mas não pode. Se disseram que era um copo, é um copo. É a mesma questão do como é que a dipirona sabe onde está doendo, né? Pois desse jeito. Isso é química, né? Medicina, farmacêutica, química, enfim. Farmacodinâmica. Então a tintura é isso, é você guardar ali o vegetal, deixar ele curando, né? Guardadinho um tempo, depois você vai tomar ele. Também vai ter o seu tempo para tirar a quantidade. Isso, vai ter o seu tempo. Aí tem toda um jeito de ser produzido. Sim. Olha como é interessante, né, gente? Quem está nos ouvindo agora, como a cultura popular, ela tem um conhecimento que quando, por exemplo, uma profissional como a doutora Bárbara vem aqui e diz, olha, o que essas pessoas fazem, né? É uma tintura, é uma efusão, né? Ela disse até o outro termo que eu esqueci, cocção. Então, assim, são termos técnicos e que a população faz, né? Culturalmente, né? Por exemplo, o processo de raizada que o pessoal gosta de tomar é um processo também, né? Lá, o cara vai pedir mais uma raizada, me deu uma tintura, né? Uma tintura. E o pior que é interessante que tem gente que faz raizada com raízes da cannabis, né? Sim. Né? Muito comum. E ninguém fica louco, né? Não. Interessante, né? de coluna, isso, né? E hoje tem essa política da cannabis, né? Que foi até tem um projeto aprovado aqui em Pernambuco, até de um deputado Serra Talhadense, que é o Luciano Duque, foi aprovado pelo governo, né? Já está em tratativas para poder os tratos, né, da canabidiol, né, o canabidiol, melhor dizendo, justamente para medicamentos, né? E eu conheço muita gente que já compra, né, para poder então ter aí uma melhor qualidade de vida em relação à fibromialgia, né? Então, enfim, é bem interessante isso, tem tudo a ver com o que a gente está falando também. A cultura popular, Tony, a indígena, a quilombola, enfim, a cultura ela é muito rica. Agora, assim, quando ela encontra um profissional de farmácia que sabe manipular, que sabe quantificar, aí a gente encontra o ponto certo, né? Voltando a falar de feridas. Quando eu encontro lá uma ferida que tá cheia de raspa, de ameixa, poxa, mas será que era essa quantidade? Se não era melhor ter diluído e ter higienizado com a água da ameixa? Então, são essas situações que quando eu falo, a diferença do veneno para medicação é a quantidade da dose, né? Mas a população a cultural, né? A cultura popular, ela é muito rica em relação a esses conhecimentos. Exatamente, né? São conhecimentos que e aí é onde eu lhe pergunto também, doutora Bárbara, é o seguinte, você falou até no início, ficou muito na minha mente sobre essa base, né? Essa base que a gente está falando aqui é a base hoje para, vamos dizer assim, para a farmacologia de hoje, né? Para os medicamentos de hoje. E por que muitas vezes não se leva tanta hoje mais, não se dá tanta importância, né? Para os medicamentos fitoterápicos, né? Em detrimento hoje aos sintéticos, aos grandes laboratórios, né? Que estão produzindo remédios em massa, né? Por que hoje esse caminho, né? Acabou, né? Partindo um pouquinho, né? Dos fitoterápicos para os sintéticos, né? É bem complexo, né? Veja só, o medicamento sintético,
ele foi um grande avanço para a gente, né? Porque a gente conseguiu, sobretudo agora nos últimos tempos, com inteligência artificial, sintetizar medicamentos que fazem um efeito mais seletivo. Quando eu digo isso, é um efeito específico para determinada doença, certo? Sem que ele traga maiores transtornos. O fitoterápico, quando ele é extraído de um vegetal, ele vem outras substâncias dentro, tá? Então, muitas vezes, quando o paciente diz, eu uso camomila para minha ansiedade, ele também pode usar camomila para uma dermatite. Uma dermatite. Ele tem várias ações, né? E o medicamento sintético, ele vai ali mais específico, tá? Também a questão da indústria farmacêutica, que domina hoje o mercado, tá? Então, vende o medicamento dele, é melhor para ele investir, né, no que ele está estudando, e muitas vezes ali são milhões investidos, né? Outra questão é que são as diretrizes terapêuticas, tá? Então, hoje em dia, todo prescritor, né, acredito que conheça diretrizes terapêuticas, tá? Falando do médico, do enfermeiro, do farmacêutico, todo aquele do fisioterapeuta, todos os que prescrevem, tá? Existem diretrizes e nessas diretrizes está lá explicando direitinho para cada tipo de doença o que você vai utilizar. Já a fitoterapia, ela tem sua colocação nessas diretrizes de acordo com classe de prioridade, né? Sim. Então, por exemplo, ela está um pouco esquecida, questionada, sim, mas eu consigo hoje ainda, nessas diretrizes, né, te dizer que tem fitoterápico que ainda é de primeira escolha para determinados tratamentos. Hoje em dia, a população, ela tá adoecida, ela tá cansada, né? Tem muita gente sofrendo com depressão, com ansiedade, né? Desse jeito. E, por exemplo, um fitoterápico de primeira escolha para ansiedade leve, eu vou ressalvar que eu estou falando aqui ansiedade leve, tá? O fitoterápico de primeira escolha para ansiedade leve hoje em dia é um medicamento que todo mundo conhece, que é a passiflora, tá? Ela é extraída do maracujá, ok? Então tem medicamento famoso aí, maracujina. É a maracujina, né? Então, para ansiedade leve, hoje ele é de primeira linha. Isso aí, né? Os avós, os bisavós maracujina... toma um suquinho de maracujá para se acalmar. A maracujina esse medicamento, né? Fitoterápico, ele teve presente na mídia por muitos anos. A propaganda era muito forte em cima, né? E ele ainda é de primeira escolha para ansiedade leve, por exemplo, né? Também outro medicamento fitoterápico que ainda é de primeira escolha, ele é extraído do óleo de andiroba. Acho que o doutor Hugo também vai saber disso, trata feridas, né? Existe um creme chamado de Tegum, que é muito famoso. É excelente, né? O Tegum. Ele é um fitoterápico, né? Minha menina sofreu um ferimento no joelho, liguei para o Hugo, né? Me ajudou muito, ele passou aí vários, né? E aí quando ele disse, olha, compre óleo de girassol, né? Né? Tem um líquidozinho, né? Um óleozinho, né? Que ajuda ali para que a gaze, né? Não cole no ferimento. Exatamente. Né? A gente diz na farmacotécnica, na farmacologia, que ele faz um efeito ali umectante e oclusivo, né? Então a umectação é uma hidratação que mantém a água lá, né? E a oclusão é que ele protege aquele local ali. Agora, pessoal, não é o óleo de cozinha girassol, tá? Isso é diferente, viu? Totalmente diferente. Assim, tem um local para ser colocado, o tipo de lesão, se vai estar infectado, se está com necrose, se está com esfacela. Então, assim, a gente está comentando aqui de um modo genérico, mas tudo isso aí tem que ter uma avaliação para saber como colocar. O que a gente está colocando aqui hoje é muito importante, é a mensagem do nosso programa. Nada substitui uma avaliação profissional, né? Dos médicos, dos farmacêuticos, dos enfermeiros, para o caso, né? Então, se você tem algum problema, né? Então, não é porque é fitoterápico que você vai comprar à toa, não vai se automedicar.
tem que ter prescrição médica, né? Porque o fitoterápico também ele passa pelo mesmo estudo clínico aí, toda a pesquisa que é feita com outros medicamentos sintéticos, né? Ele também passa, né? Então ele é extraído ali do vegetal, mas ele passa por todo um estudo, né? Rapaz, eu tô achando que Tony fez farmácia, viu? Ele tá muito antenado, é exatamente isso. É mais de 10 anos aqui nesse programa, né? Escutando profissionais de saúde, Exatamente. Olha, o papo tá tão bom que eu até esqueci do intervalo, né? Vamos pro intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta conversando aqui com a doutora Bárbara Parente. Tem quem tá ali com pergunta, isso aí é tamarindo, é tamarindo. É vagem do pau-ferro. Vagem do pau-ferro. Eu vou mostrar aqui pra doutora, por isso que eu vou pro intervalo, vou mostrar ela aqui, né, direitinho, e vamos fazer aqui a pergunta dos ouvintes. Você tem alguma dúvida, né? Alguma pergunta específica? E aproveitem, né, pra tirar suas dúvidas. Já vou dizendo que pó de café nada em ferida, nada de manteiga, pasta de dente em queimadura, nada disso aí não, já vamos cancelando essas. Muito bem. Olha, eu tava até vendo aqui, eu vi um estudo aí, acho que é de 2022, dizendo os fitoterápicos mais vendidos em unidade. Aí tem um nome, aí tem aqui, ó, o segundo, Passiflora Incarnata, aí o Edera Elix, aí a doutora quem vai dizer depois pra gente. E tem esse aqui que acho que é conhecido, Ginkgo biloba. Esse é interessante, a gente até conversar sobre isso. Muito bem. Bom, tem algumas perguntas aqui chegando, viu, Hugo e doutora Bárbara, né? Uma pergunta que eu até mostrei agora no intervalo aqui pra doutora Bárbara, para mostrar uma foto, né, que enviaram de uma vagem, né? Tá dizendo: bom dia, Tony, bom dia, doutora. Olha, Tony, você sabia que a vagem do pau-ferro serve para coluna, né? A gente pega, né? Deve ser para dor de coluna, pega, lava e coloca dentro de 1 litro de água e deixa de um dia para o outro. Aí toma 3 dias, dá um bom intervalo e depois começa de novo. É muito bom, viu? Tô tomando, né? Um ouvinte colocou aqui pra gente e aí na hora, doutor, isso aí é uma como é que chama? Uma tintura, né? Uma tintura, né? Quando você deixa o vegetal, né? Ali dentro de um ambiente com água e deixa passar uns dias para sair, para ele soltar, né, o ativo, o produto dele, que vai fazer o efeito, e fica ali tomando. Essa vagem do pau-ferro, a doutora já ouviu falar desse? Olha, pela foto que eu tô vendo aí, o pau-ferro sim, né? É muito comum aqui na região da gente. Eu acredito que ele é uma planta, um vegetal da caatinga, né? Sim. Que inclusive é riquíssima, né? Para a parte de fitoterapia. E aí, sim, ele vai fazer sim um efeito anti-inflamatório, né? Ela tá usando, a ouvinte, né? Tá usando para dor de coluna, né? E essa tintura que ela tá fazendo, com certeza deve estar beneficiando ela com esses efeitos anti-inflamatórios, né? Uma coisa interessante que a gente até estava conversando aqui no intervalo é sobre os cuidados, né? Ao tomar, mesmo sendo algo que vem da natureza, né? Que foi repassado um conhecimento cultural, né? De geração para geração, mas tem que ter muito cuidado com a dose, como o colocou agora há pouco, né? A dose, né? A diferença do veneno para o remédio é a questão da dose, né? Então, muitas vezes um fitoterápico desse, né? Um vegetal desse, né? A gente pode nem dizer fitoterápico porque não passou pelo processo, porque não passou pelo processo. Isso, exatamente. Mas enfim, tem que ter cuidado também, né? Muito cuidado com o preparo, pessoal, certo? Também. Procurem verificar se esse vegetal que foi colhido, se ele não tem fungos, né? Se ele foi devidamente lavado, tratado antes, né? Para que quem estiver fazendo essa prática em casa, né? De utilizar, não acabar adquirindo outro problema. Certo? Então, ter cuidado para ver se ele realmente está limpinho, se não tem nenhum fungo. Tá? A gente chama isso de farmácia viva, né? Inclusive no próprio Sistema Único de Saúde, né? Tem como o doutor Hugo, não sei se você consegue me lembrar, a questão da farmácia viva, ela é uma prática clínica de uma diretriz que está estabelecida, né, no Sistema Único de Saúde como uma prática integrativa, lembrei. Uma prática integrativa, né? Tá ganhando muito força, né? A questão da medicina integrativa, né? E Serra Talhada já passou por algumas tentativas de implantar uma farmácia viva aqui, mas hoje em Serra tem,
né, comunidades que fazem farmácia viva e vendem os extratozinhos para cada tipo de doença. Aí eles sabem como colher, que hora colher, como secar, como tratar. Né? Eles fazem todo um trabalho. Eu estava na coordenação das UBS, tinha até um projeto também que nas próprias unidades a gente plantaria, né, algumas ervas, algo desse tipo, e a própria comunidade ela plantaria e ela fazia também a colheita, mas nada muito específico, assim, muito específico. Seria o quê? Um hortelã, uma coisa desse tipo. Sim, hortelã-pimenta, muito desse legal. Tipo. Olha, nesse caso desse ouvinte aí, então, só complementando, às vezes ela manda assim, e para a doutora aqui saber qual é o ativo e tudo, que a gente não tem como saber de todos, né? Aí teria que realmente ter um estudo e bater para saber qual é o fármaco, qual é o ativo disso. E teve um detalhe também na frase dela que ela disse assim, a gente está aqui dá um intervalo para dá um intervalo bom. A gente na área da saúde a gente não tem como ter um intervalo bom, a gente tem que saber o intervalo. O intervalo bom para mim pode ser de um dia, de 1 hora, de meia hora. Então, assim, quando fala um intervalo bom, é de quanto tempo? Sim, exatamente. A gente nunca vai pegar a receita de um profissional da saúde e falar assim, não, tome essa medicação, com intervalo bom você toma outro. Não, vai ser toma de 6 em 6 horas, de 2 em 2, né? Depois repita, daqui a 15 dias você repete justamente, de novo, né? Então, cuidado com essas... Olha, bom dia, doutora, tenho 58 anos e sempre ouvi dos idosos que fazer o chá da erva cidreira com a florzinha faz mal pro coração. É verdade ou mito? Né? Estão lhe perguntando. A erva cidreira é muito bom. Eu adoro esse chá. É excelente. Maravilhoso, né? Uma delícia. É verdade. Né? Mas ele tem essa florzinha, né? Então E ele tem diversos nomes aí também, dependendo da região, né? Tem capim cidreira, capim cheiroso, capim limão, conhecido também, né? Veja só, a utilização dele, ele vai ser para ansiedade, tá? Ele é antiespasmódico. Sabe aquela dorzinha que a gente tem no estômago? Cólica? Uma cólica. Certo. Isso, no trato gastrointestinal, né? Estômago, intestino, aquela cólica. Então ela vai também ser utilizado para isso. Ele também é digestivo, né? Induz também o sono. E o que acontece? Ele causa queda de pressão arterial, ok? Veja só, ele é um indutor do sono, por exemplo, né? Então, ele causa queda de pressão arterial. E, devido a isso, se fala, né, hoje em dia, que, como ela trouxe aí, que ele pode causar problemas no coração. A questão do problema do coração é justamente a pressão arterial, essa queda, tá? Então, o consumo excessivo da cidreira, né, ela pode causar uma hipotensão, ou seja, uma baixa na pressão arterial. Então, o paciente vai se levantar rápido, por exemplo, e vai ter vai desfalecer, né? Querer sentar, querer deitar. A vista escurece. Isso. Então, é por esse motivo, porque ela baixa bastante a pressão. Inclusive, não é uma boa indicação para quem sofre com problemas de ereção, por exemplo, né? Tem algum problema com essa parte. Os homens, cuidado, viu? Se tiverem passando por esse momento, esqueça. Um profissional exatamente. Né? Eu tô tomando esse chá, posso tomar esse chá. Exatamente. Olha só como é importante, né? Um fitoterápico, né? Nesse caso aí, um suplemento, quem acha que chá. Não, é natural. E ele estava se queixando, pode tomar de garrafa. A esposa estava se queixando do marido, né? Questão de relação sexual, porque ele estava tomando muito relaxante muscular. Eita. E aí, quando foram bater em cima da situação, era que ele estava tomando relaxante muscular demais, devido a dores que ele estava sentindo, mas ele já chegou a uma situação que estava tomando demais. E aí, pronto. Tá muito importante. Obrigada pela pergunta. Essa pergunta foi maravilhosa, porque a gente lembra um pouco do cuidado que a gente deve ter ao administrar esse tipo de medicamento, né? Muito bem. Olha, bom dia, me chamo Maíse, né? Ou Maize, né? Maizé, não sei aqui a pronúncia correta, mas enfim, passando para compartilhar minha experiência de vida. Passei anos para conseguir engravidar, fiz vários tratamentos para engravidar e nunca conseguimos o nosso positivo. E quando alguém, né, muito querido me apresentou os fitoterápicos, inclusive minha mãe já falava, né? Aí sim veio a primeira gravidez e assim tive meus 3 filhos, né? Ela até colocou aqui no final, primeiramente a Deus, né? E segundo, os fitoterápicos, né? Eu sofria de ovários policísticos. Que bom. Tá vendo aí? Interessante, parabéns, né? Maravilha. Posso comentar, Tony, sobre Fique isso? à vontade. Olha, realmente,
puxando a sardinha aqui para a fitoterapia, né? O ovário policístico, ele tem... Muitas mulheres estão sofrendo hoje em dia, sim, sabe? Com essa condição. E ele está intrinsecamente, diretamente ligado à questão da resistência insulínica. Então, hoje a gente tem fitoterápicos que atuam baixando, né? Essa glicemia, né? Que são hipoglicemiantes. Tem um muito conhecido aí, que o pessoal da diabetes, por exemplo, gosta muito de utilizar, que é a pata de vaca, né? E tem outros fitoterápicos que também controlam essa questão da insulina, que está diretamente ligado ao ovário policístico. Você falou em diabetes, eu me lembrei do melão, como é o nome? Melão São Caetano. Melão de São Caetano. Diz que é muito bom para baixar essa insulina que a doutora está falando, e essa glicose, pessoal, é açúcar no sangue. É o açúcar no sangue. Exatamente. Eu não sei nem se procede essa história, mas já ouvi também. Eu já ouvi falar. Tem muitos. Tem comprovação científica dele, né? Tem comprovação científica, tem uso indicado para controle do açúcar no sangue. Tem. Muitos também para peso, controle do peso. Né? Então acho que eu vou começar a tomar o meu. Vamos embora. Eu tenho uma dúvida. O pessoal diz, rapaz, esse cabelo é mais fraco do que suco de chuchu. É verdade que o suco de chuchu ele tem essa ação de hipotensor? Hipotensor completamente. Né? Só hipotensor ou tem algo assim mais? Ele baixa a pressão. Baixa. Eu já vi, minha mãe já fez isso aí. Eu já vi. Para baixar a pressão. Mas assim, essa é a principal ação dele. Principal ação. Isso. Então, não diga mais que água de chuchu não serve. Viu? Não, mas eu nunca tinha dito isso, né? Eu falava, isso aí é uma água de chuchu. Não é? Não, agora tem que se dizer assim, água de coentro, que é podre, né? Água de coentro, quando fica. Aí sim, aí pode dizer. Rapaz, fizeram uma pergunta aqui que eu ri, porque o tinha dito, olha, nada de pasta, nada de pó de café em ferida, nem manteiga em queimadura. Doutora, pra secar espinha, pasta de dente ajuda? E aí? Olha, não tem indicação clínica não, viu? Não vão... Deixa a pasta de dente, deixa o creme dental aí, vai escovar o dente mesmo. Exatamente. Não, é uma derma, cuidado, né? Com queimadura, exatamente. Senão aí depois a gente vai ter que encaminhar para doutor Hugo tratar. Exatamente. Tratar a ferida. Muito bem. Fitoterápico para essa... Tem, e riquíssimos. Fitoterapia nessa parte dermato, ela é riquíssima. A gente consegue tratar acne, consegue tratar a própria ferida, conseguimos tratar caspas também. Nesse caso, precisa de um encaminhamento de um dermatologista, ou do enfermeiro dermatologista, de um fisioterapeuta dermatologista, ou posso ir na farmácia e chegar lá, minha pele é oleosa, eu tô com essa mancha, eu tô com essa... Que aí vai estar tratando diretamente com o farmacêutico, né? Exatamente. Vai estar com a equipe, né? Um profissional. Exato. Aí pode ser assim? Eu tô com essa seborreia. Pode e deve. Pode? Isso. Hoje, na farmácia em que eu trabalho, que é uma farmácia de manipulação, posso falar? Pode falar. Maravilha. Eu trabalho na Farmapele, né? A Farmapele é uma franquia, a primeira do Brasil, tem 37 anos no mercado, né? E a Farmapele, ela tem um programa dentro da farmácia chamada de Farmaceu. Né? Quase farmacêutico, mas é o Farmaceu. É um consultório farmacêutico lá dentro, tá? Então, se o paciente chega lá, ele pode compartilhar com a gente, com o farmacêutico. Inclusive, um grande abraço aí pra minha doutora Nath, tá? Aí na Farmapele. Manda um abraço pra todo mundo, vamos ficar com raiva. Com certeza. Daqui a pouquinho eu vou mandar também pra gerente Jaque, que ela inclusive tá nos ouvindo aqui, é a maravilhosa. Jaque, depois eu vou pegar seu telefone pra nós fazer uma parceria boa, viu? Também traga aqui, ela, que ela é sensacional, viu? Jaque, muito inteligente. Então, o Farmaceu, que fica dentro da Farmapele, tem o farmacêutico que tá lá atendendo esses clientes com essas necessidades, certo? Não sabia. E aí ela faz a prescrição, tá? Lembrando que a prescrição do medicamento fitoterápico, ele pode ser feito por todos aqueles que tenham o conhecimento clínico, a licença, né? Então, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, né? Desculpa se eu estou esquecendo de alguma outra...
profissão. Eu ainda estou terminando após ainda. Eu tenho conhecimento, mas ainda não estou habilitado. Isso, tem que ter a habilitação. Agora tem um negócio em Pernambuco que demora, né? Demorou aqui para enfermeiro ter direito a abrir consultório. É meio mundo de coisa, demora, nunca vi. No Brasil, né? Tem isso aqui. Tem estado que tem os conselhos brigando. Exatamente. Olha, Bolocha até mandou aqui, ó. Vou mandar a conta, viu? Vou mandar o boleto, viu? Porque fazendo a propaganda aí, né? É um bônus, viu, Bolocha? Um bônus. Depois eu converso lá com a gerente lá. Olha, tem um ouvinte que mandou um negócio aqui dizendo o seguinte, né? Dizendo, olha, bom dia, meu marido toma Tadalafila todo dia, de 5 miligramas. Faz mal. Aí. Olha. Tá uma febre. Esse negócio de modinha, né? Não tô falando do caso aqui da ouvinte, né? Não é pra você, mas eu falando assim, em modo geral. A gente tem hoje, eu fico muitas vezes muito preocupado com a sociedade que nós estamos vivendo, né? Agora com a história de uma bebê reborn, que até atendimento, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Assim, aí você tira, um modismo, o Tadalafila é por conta de música, então, né? E assim aí acaba tendo modinha, tem gente que nem precisa estar tomando e toma. Acho que nesse caso a primeira pergunta é saber, primeiramente, tem orientação médica, né? Foi prescrito. Exatamente. Né? Daí, exatamente, que assim, quando o medicamento, né, como o Viagra, né? O próprio Viagra, que isso aqui tem tudo a ver com Viagra, quando ele é indicado, né, por um profissional, aí tudo bem, você está seguindo um tratamento, tranquilo, né? Mas tem que ter muito cuidado com o uso excessivo, né? Aí ela está dizendo aqui, ó, toma todo dia, então é prescrito pelo médico, né? Então é muito preocupante porque, sim, a gente acabou de falar aí no início, a diferença do veneno para o remédio é a dose, né? Então ele pode estar também, né? Enfim. E a gente sempre está ressaltando aqui que não faça automedicação, tá? Então, assim, ele toma Tadalafilas de 5 miligramas todos os dias. A primeira pergunta tem orientação médica, né? Segundo, trazendo informações aqui sobre a Tadalafila, ele foi um medicamento, né? Gerado principalmente, inicialmente, para hipertensos, tá certo? E aí o uso, a gente chama de uso off-label, tá? O uso off-label, pessoal, é quando a gente descobre que um medicamento ele serve para outra coisa também, tá? Então, um efeito colateral da Tadalafila, que era para pressão, sim. Só fazendo um adendo, é igual o remédio que o motorista toma, né? O Ribit, né? Ele era um remédio para emagrecer, mas tinha um efeito colateral que inibe o sono, né? Isso, psicoestimulante, né? Então, ele tira o sono aí, o motorista consegue ficar ligado dias e dias. Até a venda é proibida. Proibida. Nesse caso da filha, ele dá o quê? A vasodilatação, no caso. Exatamente. Ele dá vasodilatação, ou seja, aumenta o fluxo sanguíneo, né? Certo. Por isso a questão da disfunção erétil, né? Ele é utilizado. Agora, Tony falou de modinhas, né? É demais, eu nunca vi, não, pessoal. Então, veja só, também esses medicamentos, né, que atualmente eles estão sendo também utilizados para outras, estão se descobrindo coisas, né? Então, por exemplo, a gente tem aí clomifeno, que está sendo muito utilizado também para o ganho de massa muscular, porque ele vai trabalhar aí a questão da testosterona, todo um mecanismo envolvendo isso, tá? Mas muito cuidado ao seguir essas modinhas, né? E também a nossa função como farmacêutico é estar barrando isso nas farmácias, né? Então, são medicamentos que devem ser aviados, entregues, vendidos com prescrição médica, ok? Lembrando isso, para a segurança do paciente, tá? Muito bem. Você utiliza, às vezes você não descobre, você não sabe que tem uma comorbidade e aí você acaba funcionando essa medicação como um gatilho. Se foi prescrito para você tomar pro resto da vida, devido você ter uma isquemia, né? Tem uma probabilidade aí, né? De, sei lá, um AVC isquêmico, de uma trombose e tal, e a miligrama passada foi essa daí, né? Tudo bem. Agora, se tá tomando não só essa daí, mas qualquer outra medicação, porque você acha que quer tomar pro resto da vida, aí o negócio realmente vai complicar, porque existem vários impactos, né? E outra coisa, se foi uma opção aí particular, pessoal,
eu quero trazer novamente para a fitoterapia, que na fitoterapia a gente tem medicamentos, né, fitoterápicos, que vão também auxiliar aí na disfunção erétil, por exemplo, né? Então, hoje a gente utiliza fenogrego, tribulus terrestre, maca peruana, ajuda a aumentar a libido. É fácil de encontrar esses extratos, né? Sim, com certeza na farmácia de manipulação. O próprio farmacêutico pode estar lá auxiliando nessa prescrição. Então, assim, farmácia de manipulação encontra. Na manipulação encontra. Isso. Muito bem. Vamos pro nosso último intervalo, que o papo tá tão bom, rapaz, que eu vou ter que marcar, vamos ter que marcar um segundo momento com a doutora, tá bom? Né? De antemão, já agradecer, tinha outras perguntas aqui, mas eu já conversei aqui no intervalo com a doutora Bárbara Parente para trazê-la novamente, ou aqui no nosso programa, né? Que aí a gente tem 1 hora, ou no Sertão Notícias, viu, gente? Né? Durante a semana, vamos estar marcando com ela para a gente falar sobre outros assuntos, né? Tô combinando o tema com ela, promete ser um tema quente, viu? Mas olha, teve gente que perguntou sobre a babosa, né? Que tem um filho aqui que tá usando, não vai dar tempo da gente explanar sobre a aloe vera, né? Que é o nome científico da babosa, né? Que é muito conhecida, acho que muita gente já viu em shampoo e em outras coisas, né? Minha mãe fazia muito aquela máscara, né? de babosa e colocava no cabelo, né? Enfim, mas doutora, muito obrigado por ter vindo, né? Por ter compartilhado seu conhecimento. O já tinha me dito, olha, Tony, tem um conhecimento vasto e vai com certeza ajudar bastante e passar, né, informações importantes para os nossos ouvintes. Obrigado por ter vindo. E como é que faz então para encontrar, né, a doutora Bárbara? Tem na rede social que possa estar inclusive passando, né, dicas, né, sobre remédios, né? Sobre orientações para a população, fica à vontade. E muito obrigado por ter vindo, viu? Então, obrigada, eu amei esse papo. Só da próxima vez, se for de manhã, por favor, não esqueçam o meu café, tá bom? Quero meu munguzá também. Munguzá com a caixa de marcha do lado, né? Aí 5KS para afinar o sangue. Ixi, Maria. Aí, você só tá trocando, só tá trazendo tema, né? Esquece. A história do AS, né? Eita, você pode tomar, que eu conheço gente que come. E come, né? Passa o dia todo comendo AS. Então, pessoal, hoje vocês me encontram no Instagram, tá? Como DRA, tá? doutora.Bárbara Parente. O meu Bárbara é com H no final, né? Bárbara. Então, doutora.Bárbara Parente. Lá eu sou professora também de faculdade, né? Eu trabalho com propaganda médica. E lá eu estou sempre estudando e divulgando, né? Compartilhando o conteúdo que a gente tem de novo, estudo científico, também respondendo essas perguntas, né? E quero dizer também que sou farmacêutica, trabalho com a propaganda médica e também trabalho com estética. Né? Então, na estética, os pacientes podem me encontrar ali na rua Padre Ferraz, por trás do hospital, tá? Por trás do OSPAM. Por trás do OSPAM. Isso. É Padre Ferraz, né? Exatamente. Ali atrás do OSPAM é Jacinto Alves, né? Aquela da lateral, né? Aliás, não, a lateral do OSPAM é Jacinto. Por trás mesmo é a Padre Ferraz. Isso, a Padre Ferraz, tá correto. Exato, tá correto. Um prédio todo espelhado lá, tá? Então, vocês me encontram no consultório lá. Tá? É tudo de segunda a sexta? Não, eu só faço esses atendimentos aos sábados e aí verificar a agenda, porque eu atendo também Princesa Isabel, Salgueiro, Floresta. Hoje mesmo, inclusive, daqui a pouquinho eu tô chegando lá em Floresta, né? Então, mas deixa também meu telefone. Na Mais Saúde? É lá na Conjunto Sagrada Família. Certo. Isso. Telefone 879-9955-6345. A avaliação estética facial, ela é gratuita, tá? Então, quem tiver aí já precisando, já marca comigo, ok? Ô, Tony, eu preciso mandar um abraço pra minha chefe, tá? Já mandei pra Jaqueline, as meninas do laboratório, lá de frente de loja também. Mas a minha chefe, dona Cristina Carvalho, tá? Um grande abraço pra ela. Ela tá escutando a gente, disse que tá adorando lá também, viu? Coisa boa.
Bom demais. E na Farmapeli encontra, tá lá todo dia? Você me encontra nos consultórios da vida, né? Eu faço visita médica, então eu tô em todo clínica, consultório. É para poder estar mas a farmacêutica Nath, muito preparada, tá lá também, certo? Muito bem, minha querida. Obrigado demais por ter vindo. Valeu, Hugo, né? Volta mais vezes, viu, Hugo Leonardo? Vamos preparar outra agenda. Isso, exatamente. Próximo sábado aí, isso, exatamente. Próximo sábado. Doutora Bárbara aí, esse assunto polêmico aí a gente vê. Vamos lá, vamos falar de coisa polêmica, vai ser ótimo. Coisa boa.